Oi pessoal, meu nome é Camila e sejam bem-vindos ao Perfectionist Books. E se você tivesse que escolher entre salvar a vida do seu amigo ou revelar um segredo pelo qual ele daria a vida? É sobre isso que a gente vai falar hoje na resenha de O Símbolo Perdido do Dan Brown. Bom, antes da gente começar essa resenha, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que seja fã de Dan Brown ou que esteja pensando em ler livros do Dan Brown. O Símbolo Perdido é o terceiro livro escrito pelo Dan Brown na série Robert Langdon, seguido primeiro foi O Anjo dos Demônios, Código da Vinci, o tão famoso Código da Vinci. Em seguida a gente tem O Símbolo Perdido, O Inferno e o mais recente, O Origem. Tanto as duas primeiras obras quanto O Inferno já estão adaptadas para o cinema com Tom Hanks como principal personagem, né, interpretando aí o Robert Langdon, e recentemente anunciaram que eles estão planejando fazer uma série inspirada no Símbolo Perdido com um outro ator como Robert Langdon, o Ashley Zuckerman, vou colocar a foto dele aqui. Pelo sucesso que Código da Vinci teve, esse foi um livro que teve uma ótima venda, então milhares de exemplares, se tornou best-seller, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Como eu comentei aqui, você está seguindo novamente o Robert Langdon. Ele é um professor universitário de Harvard, um simbologista muito famoso e sempre se mete em alguma confusão e que só ele consegue resolver. Nesse livro, um belo dia, ele estava em Harvard, ele recebe uma ligação do secretário de um amigo rico dele para que ele vá até Washington, D.C. a dar uma palestra sobre símbolos. Ao chegar no Capitólio, né, em Washington, ele descobre que não tem palestra nenhuma que ele tem que dar e que, na verdade, ele foi meio que coagido lá para salvar a vida desse amigo dele, o Peter Solomon. E que, para isso, ele precisa cooperar com o sequestrador e, para que ele salve a vida de Peter Solomon, ele precisa resolver um dos maiores enigmas da humanidade, um segredo guardado aí a 7 chaves pela maçonaria. O ponto é que Peter Solomon é um maçom de alto grau e a responsabilidade da vida dele é guardar esse segredo. E o livro fala bastante dessa dualidade entre revela e salva a vida do meu amigo, ou ele daria a vida por esse segredo ou não. Na verdade, essa edição é um empréstimo, eu li nesse original aqui que é o texto em inglês, um livro de bolso que provavelmente não cabe no bolso de ninguém, com as páginas meio amareladinhas. Eu vou colocar a foto aqui para vocês darem uma olhada, mas em geral, apesar da edição brasileira ter cerca aí de quase 500 páginas, umas boas 480, é um livro bem rápido, bem fluido, uma série de mistérios, então uma série de suspense atrás do outro. É um livro que para mim se assemelha bastante com uma sessão da tarde. Sabe aquele livro que não é muito comprometedor, que você senta, você quer saber o que aconteceu, e quando você fecha ele, provavelmente você vai esquecer? Provavelmente é essa a reação que você vai ter com O Símbolo Perdido. O que tem legal, em geral, é o meu segundo livro lido pelo Dan Brown, e eu já ouvi bastante gente comentando sobre os outros livros. O que tem de legal nessa série do Robert Langdon é que o Dan Brown ele se esforça para colocar bastante pesquisas e fatos históricos que a gente provavelmente não teria acesso, né? Então aqui ele vai falar muito sobre a maçonaria, muito sobre como os maçons estão interligados com a história de construção dos Estados Unidos, como textos antigos já tinham sabedorias científicas que até hoje a gente não tem, como os nossos cientistas estão redescobrindo, e sobre também como olhar para o passado de certa forma é olhar para o nosso futuro. Também fala bastante sobre ciência noética, que é uma coisa que eu não tinha muito conhecimento, e o que eu acho mais legal que o Dan Brown traz aqui, não é a primeira vez que eu leio isso no livro dele, é sobre como a gente tem um certo preconceito ao olhar para os ritos religiosos ou culturais de culturas que não são as nossas, né? A gente sempre tende a achar que é algo com a barbárie, algo primitivo até, quando na verdade pessoas que tenham outras culturas podem olhar para os nossos ritos religiosos e culturais e pensarem a mesma coisa, então tudo é uma questão de ponto de vista. Ele é um livro rápido de se ler, tem um pouco de conhecimento agregado, uma sensação aí de sessão da tarde, se você está procurando por algo leve que vai te transportar e que você vai querer saber o final, acho que é uma boa recomendação. Eu vou fazer agora uma comparação e explicar um pouquinho mais o que eu achei em relação a esse livro e O Inferno, do Dan Brown. Vou colocar a capa aqui, que foi o outro livro que eu li dele. Se você não quer saber de mais nada, se você acha que essa sinopse foi suficiente para te motivar a ler o livro,
Acho que você pode deixar o vídeo por aqui. Coloca nos comentários se você tem interesse em ler, se você já leu e qual outra obra do Dan Brown você me recomenda a ler também. E não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar para que mais pessoas comecem a ler e tenham mais interesse por leitura. Um pouquinho mais da minha comparação entre O Símbolo Perdido e O Inferno. O que eu acho é que o Dan Brown, quando ele escreve livros com o Robert Langdon, né, que é a experiência que eu tive, das pessoas que eu conversei a respeito, ele tem uma fórmula. Então, ele sempre tem esse personagem, que é o Robert Langdon, que é esse professor que eu comentei. Ele sempre tem um amigo que é rico, tá em apuros. O Robert Langdon é sempre a única pessoa do mundo que consegue resolver esse mistério. Sempre tem uma jovem atraente, inteligente, que sente alguma atração pelo Robert Langdon. O físico atlético incrível desse professor é sempre mencionado de forma desnecessária a cada 3 capítulos, sempre falando como ele é um nadador na piscina de Harvard, o que eu acho que não adiciona muita coisa à trama, mas enfim, eu acho que é uma fórmula, basicamente os mesmos jogos de personagens em cenários diferentes. O que eu sinto de bastante diferença entre esse livro e O Inferno é que eu achei que O Inferno, em termos de pesquisa e de dados históricos, ele era bem mais extenso e bem mais rico. O que também tem um lado ruim, né? Porque ele acaba sendo um pouco mais devagar. Esse é um livro mais rápido, que eu diria que tem menos pesquisa. Ainda tem uma série de coisas interessantes que eu não tinha conhecimento, como essa questão da pesquisa noética e da maçonaria, dos textos antigos com conhecimentos avançadíssimos, mas eu acho que no Inferno a gente tem um conhecimento muito bom no sentido até de localização. Eu li o livro antes de viajar para Florença e eu acho que para mim foi um guia incrível. Falou sobre peste, sobre o inferno do Dante Alighieri, falou sobre a geografia de Florença. Aqui a gente teve só uma pincelada, digamos assim, da geografia e da construção de um Washington, então eu acho que se você está procurando mais por conhecimento cultural, o Inferno é um prato cheio para você, e esse daqui talvez não seja tão legal. Uma coisa que me incomoda um pouco em geral na série do Robert Langdon é que, como eu posso dizer, no sentido de que tudo que acontece em um livro não faz diferença no próximo. Então, se você tá a fim de ler O Símbolo Perdido, mas você não leu o Código da Vinci, não tem problema. Aqui ele só cita algumas vezes, minha aventura em Paris, minha aventura no Vaticano, mas ele não dá nenhum spoiler do que aconteceu. O que por um lado é bom, porque você pode ler na ordem que você quiser, pela trama que te interessa mais, mas por um outro lado, você sabe que tudo que se passa nessas 500 páginas não é definitivo e não é significativo para a próxima obra. Então é um pouco complicado, né? É um livro que, como se o livro anterior não tivesse muito valor para a construção do mundo atual aqui. Eu acho que uma coisa que é importante nesse aspecto é que o Robert Langdon é sempre a pessoa escolhida para resolver esse mistério que vai mudar como que as pessoas veem o mundo. Porém, a mudança não é tão grande assim, porque no final você vai ter mais um outro livro em que tudo que aconteceu aqui é inútil, irrelevante e talvez não seja uma coisa tão grandiosa assim. Outra coisa que me deixa um pouco incomodada em relação a esses livros, principalmente esse, eu acho, é que ele tá sempre tentando surpreender o leitor e às vezes ele coloca aí uns plot twists, né, aquela virada no jogo, pra falar, você não viu isso chegando, mas é o tipo de coisa que ele podia ter usado para embasar melhor a construção de alguns personagens e fazer com que você tivesse até mais afeição pelo livro e torcesse mais, tanto seja pelo vilão ou seja pelo herói. Aqui a ideia não é dar spoiler, mas sim falar um pouco da construção do livro. O que eu acho é que o Dan Brown ele tem uma escrita criativa muito bacana, a pesquisa que ele faz em si é muito legal, mas eu acho que em termos de Robert Langdon é uma fórmula de sucesso que tem funcionado para ele. Não sei até quando, porque uma hora eu não conseguiria maratonar a série do Langdon, entendeu? Eu acho que é o tipo de série que você lê um a cada 1 ano e meio, por aí, você esquece um pouquinho de como foi. O primeiro que você vai ler provavelmente você vai achar muito legal e depois talvez você acabe achando um pouco repetitivo e perdendo um pouco do interesse. Então, eu acredito que seria muito legal, talvez, ver uma escrita do autor madura nesse nível, com um personagem um pouco mais criativo, além do Robert Langdon. É uma coisa que eu pensei muito também, em tentar ler os livros dele que não são da série do Langdon, a série mais antiga que ele escreveu, Fortaleza Digital e O Ponto de Impacto.
Pode ser uma coisa que vale a pena, não sei, nunca li. Se vocês tiverem lido e achem que vale a pena, coloca aqui nos comentários. Uma outra coisa dentro dessa fórmula que o Dan Brown tem é que o Robert Langdon sempre consegue escapar das polícias mais famosas do mundo, então CIA, Interpol, elas perseguem ele igual gato e rato. Ele, como professor de Harvard, de alguma maneira consegue escapar. Não só consegue escapar, mas no final fica tudo bem, ele não é preso, ele não é procurado, ele não fica fugitivo, eles viram amigos, acabou o livro, a gente pode ir pro próximo, porque não tem muita essa questão de causa e consequência na série do Langdon. É uma coisa um pouco que incomoda a gente também. Acho que seria legal ver um personagem um pouco mais realista nesse sentido, ou pelo menos a polícia ser mais realista com o nosso mundo, visto que se passa no nosso tempo, no nosso mundo, com as nossas instituições. Gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês já leram algum Dan Brown, se vocês já leram Símbolo Perdido, o que vocês acham e se eu deveria dar uma outra chance para Dan Brown. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de ativar as notificações e de se inscrever no canal. É muito importante eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. As redes sociais estão aqui embaixo, então me segue no Instagram, me segue no Goodreads, eu tô sempre postando bastante coisa por lá. E não se esqueça, se você ainda não gosta de ler, é porque provavelmente você não encontrou o livro certo pra você. Tchau, gente. Até a próxima.